Mais uma vez, boa noite. Deus seja louvado. A sua presença hoje aqui. Que Deus possa continuar operando, falando de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Estamos felizes porque o que o Senhor tem feito e falado em nosso meio tem levado ao crescimento espiritual a cada dia das nossas vidas, e uma busca por um processo de salvação. Obrigado. Um processo que cada um devemos passar na nossa vida cristã. Um processo de santificação. É um passo que é dado depois do nosso nascimento espiritual. E buscamos, então, gradativamente, que esse passo nos leve cada dia mais próximo da vontade do Senhor. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 23 a 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 23 a 27. Amém? Diz assim: faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém? Meu Deus eterno Pai, coloca aqui diante da tua igreja, da tua casa, Senhor, para ser usado como um canal da tua palavra, da tua bênção. Fale ao coração de todos nós, Senhor. Que essa palavra possa adentrar em cada coração e possamos praticá-la em nome de Jesus. Amém. Jogos Olímpicos. Ontem, um jovem chegou para mim de uma forma espantosa. Falou assim: ele não sabia que o mundo para assistir os Jogos Olímpicos. O mundo para assistir os Jogos Olímpicos. Foi a afirmação que ele me trouxe ontem. E realmente isso é verdade. Com raras exceções, o planeta inteiro está focado no maior evento esportivo do mundo. E para quem não sabe, eu acompanho os Jogos Olímpicos, assim, ó, desde 1980. Sim, junto lá com a minha mãe e meu pai, eu pude ver o urso Misha chorar
em despedida dos jogos. Era um painel que eles fizeram com que, mexendo no painel, assim, um painel humano, mexendo no painel e aparecia o urso chorando, se despedindo dos atletas. Eu me emocionei com a vitória do Joaquim Cruz, nos 800 metros, em 1984, lá em Los Angeles. Foi uma grande vitória do atletismo. O primeiro ouro do judô em 88, assim como o primeiro ouro do vôlei em 92. Viu o vôlei de praia nascer e se tornar esporte olímpico em 1996. Também com o ouro brasileiro. 2004, eu acompanhava a maratona, sonhando com o ouro do Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele estava na primeira posição ali correndo, e de repente entrou um ex-padre irlandês, invadiu a prova e o agarrou. Ele perdeu 13 segundos, foi pouco tempo. Mas o que acontece? Abalou assim, de certa forma física e mentalmente o atleta. O psicológico dele foi, de certa forma, abalado. E ele chegou em terceiro lugar, com um bronze, fazendo o aviãozinho. Fazendo o símbolo do aviãozinho. Isso até valeu uma medalha para ele. Não só de bronze, mas também a medalha do Barão de Coubertin. É uma medalha que é dada para aqueles que realmente venceram alguns obstáculos ou apoiaram outros atletas. E várias outras memórias eu poderia vir aqui descrever, assim como eu já descrevi para algumas pessoas que perguntavam para mim, eu falava. Mas, voltando aqui para a palavra, retornando para a Bíblia também diz sobre os jogos. Quando Paulo escreveu essas palavras que nós acabamos de ler para os crentes de Corinto, ele supôs o quê? Que todos estivessem familiarizados com jogos atléticos. Não podia ser diferente, por quê? Porque a igreja de Corinto era uma das principais cidades dos esportes no mundo antigo. Os gregos, eles realizavam duas grandes festividades atléticas. Uma era os Jogos Olímpicos e outro os Jogos Istmicos. Os Jogos Olímpicos, eles eram sediados em Atenas a cada 4 anos, em honra lá aos deuses do Monte Olimpo. E nada mais era do que uma montanha da Grécia. Já os Jogos Istmicos era em honra a Poseidon. Aconteciam a cada 2 anos na cidade, qual cidade? Na cidade de Corinto. Por isso, a cada 2 anos a cidade de Corinto recebia uns jogos atléticos. Algo parecido com os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos, eles se iniciaram em 776 a.C. e foram até 393 depois de Cristo. Depois, em 1896, Barão de Coubertin recuperou os Jogos, chamando os Jogos Olímpicos da Era Moderna. E da mesma forma voltaram a ser realizados a cada 4 anos. Só parou de ser realizado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E hoje é realizado como uma aproximação de reconciliação entre os povos. São realizados com um símbolo de unidade entre as nações. Chegou-se até parar guerras por causa dos Jogos Olímpicos. Isso é uma coisa que eu costumo dizer. Igreja missionária também é cultura. É algo que eu costumo dizer.
quando a gente tem alguma informação que foge do escopo bíblico. Mas nos dias de Paulo, os competidores ali, eles tinham que se submeter a um treinamento severo, rigoroso ali. Eles treinavam por cerca de 10 meses, cerca de 12 a 14 horas por dia. E no último mês, eles iam ali, se hospedavam na cidade de Corinto, para os jogos istmicos, para serem assim, examinados, digamos assim, como fossem os juízes da época, e podiam ali treinar nas arenas onde iriam ser competidos os jogos. E a corrida e a luta, eles eram os jogos preferidos de quem estava ali, dos espectadores, de quem iria ali assistir. Por isso que Paulo cita a corrida e a luta. É bem interessante isso, essa associação. Você poderia dizer que na Bíblia dizia sobre os jogos esportivos, jogos olímpicos? E Paulo escreveu então: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Isso que a Bíblia diz sobre os jogos. E para ensinar isso, nos leva a quê? A ver os jogos com uma lente da glória de Deus, do Evangelho de Cristo, da vida cristã. Os Jogos Olímpicos, eles são realizados a nível terreno. Os atletas vão, correm, lutam, treinam, praticam e se privam, às vezes, de muitas coisas. Mas suas visões estão o quê? Limitadas. Por quê? Eles só enxergam até o ouro olímpico. Eles só enxergam até aquele ponto. Nós, porém, temos que enxergar a um nível superior. Passando também nossas dificuldades, nossos esforços, nossos triunfos. Para quê? Para chegar a um nível mais elevado. Nível de vida espiritual. Almejamos o quê? A vida eterna. A gloriosa vida ao lado de Deus, ao lado do Pai. E olhando lá o texto base que acabamos de ler, podemos observar 2 pontos importantes que demandam a nossa cuidadosa atenção. E é justamente sobre esses 2 pontos que eu vou utilizar nessa minissérie sobre os Jogos Olímpicos. Hoje, nós vamos ver sobre o prêmio. Há algum prêmio prometido para aqueles que correm a corrida da fé. Eu e você, sim, você mesmo, nós podemos correr essa corrida da fé. Para quê? De olho num prêmio que é a vida eterna. E na semana que vem, eu vou estar pregando sobre a prova. Como que é que nós devemos então correr essa corrida da fé? Então, sobre o prêmio, Paulo apresenta 4 maneiras diferentes, em 4 distintos versículos. E ele relata que está a prova para recebermos este prêmio. Para então alcançarmos
este prêmio. E para isso Paulo usa o quê? A sua própria vida como exemplo. A própria vida de Paulo é usada como exemplo para fornecermos informações de como alcançarmos este prêmio que é a vida eterna. Então, o primeiro ponto é ser cooperador do Evangelho. Lá no verso 23, Paulo está concluindo o pensamento. De como ele pode ganhar mais pessoas para Cristo. Então ele diz assim: faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Paulo resume então sua paixão pelas pessoas, sua paixão pelo Evangelho. Ele diz, ele busca de todas as formas mais pessoas ouçam, tenham a oportunidade de conhecer a Cristo. Paulo quer se tornar um cooperador do Evangelho. Para quê? Para que mais pessoas recebam o que o Evangelho tem disponível. Recebam o que Cristo promete para cada um de nós. Afinal, quem não coopera, dá prova de que realmente não tem parte naquilo com que deveria cooperar. Se nós não cooperamos com a obra de Cristo, nós não fazemos parte dela. E é simples isso. Você só pode dizer que tem alguma coisa com Cristo, com a obra de Cristo, você cooperar com a obra de Cristo. Basicamente é isso. O Evangelho promete sim salvação. Salvação do pecado e de todas as suas consequências. Que é a morte eterna, que é a ira de Deus, que é o inferno. E Paulo, então, está testificando que ele vive por causa do Evangelho. A sua vida, ele se dispôs para levar salvação àqueles que estão prontos para ouvir o Evangelho. E isso ele passou para o seu discípulo. Como ele diz, você não precisa abrir lá em Timóteo, 1 Timóteo 4,16, acompanha aqui, diz assim, ó. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. É interessante notar nesse texto que Paulo diz: salvará a si mesmo. Ou seja, eles não eram salvos. Por que está no futuro esse texto? Simplesmente porque a salvação ela só é comprovada se você perseverar firme no Evangelho. Permanecer firme no Evangelho. Então a pessoa precisa dar provas que ela é salva. Se ela não estiver nessa posição, ela se desqualifica. É igual um atleta
quando ele é pego no exame antidoping. Ele é desqualificado. Por quê? Porque não cumpriu com as suas obrigações, com o que era certo ali. Então, assim eu e você devemos fazer. É justamente o que nós devemos continuamente fazer. O segundo ponto diz: qualificado para o prêmio. Essa era uma grande preocupação de Paulo. Permanecer, manter-se qualificado para não ser ali desclassificado. Em vários esportes, tem regras que desclassificam o atleta. Então ele precisa cumprir aquilo, as suas obrigações, para não ser qualificado. Manter-se ali qualificado para ganhar o prêmio, que é o ouro. E o verso 27 diz assim, ó: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ou seja, Paulo afirma que ele precisa também o quê? Tomar cuidado. Tomar cuidado para não ser desqualificado. E seguindo o mesmo raciocínio disso, Paulo vai lá e adverte os irmãos de Coríntios que eles devem estar prontos para não ser desqualificados. Um outro texto da palavra de Deus que está em Mateus 7, 21 e 26, também não precisa abrir. É um texto bem conhecido que diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. É fácil a própria pessoa se enganar quanto ao estado de salvação. É fácil a pessoa nem perceber que ela está se afastando da vontade e do querer de Deus para a sua vida. É fácil passar despercebido. Inclusive, Paulo advertiu a própria igreja de Coríntios, em sua segunda carta, dizendo assim: examinem-se a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Veja, Paulo advertindo a igreja dos Coríntios: esteja atento, cuidado, para não ser reprovado. E a prova que nós temos de que estamos prontos e preparados para alcançar o prêmio
E nada mais é a salvação, é perseverar. E perseverar em santidade, combatendo o bom combate da fé. Assim devemos fazer, assim devemos ter uma vida de santidade. E Paulo adverte com vários outros textos que eu quero citá-los. Lá em Filipenses 3:12 diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, e já alcancei a perfeição. Olha, eu não sou perfeito, eu não sou santo, não alcancei tudo isso. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para o qual Cristo Jesus me conquistou. Assim devemos buscar ser. Assim quando ele disse também para Timóteo novamente: lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para o qual foi chamado. E tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Ou busque isso. Busque estar nesse caminho da fé. Busque estar contigo. Apegue-se à vida eterna. E por fim, Paulo não, o autor de Hebreus diz, lá em 12:14, esforce-se para viver em paz com todos e procurem ter o quê? Uma vida santa. Sem a qual? Sem uma vida santa, ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa, ninguém terá o prêmio que é a salvação. Os atletas terrenos nos Jogos Olímpicos buscam o quê? O ouro, medalha de ouro. Eles não conseguem chegar. Sim? Nós devemos buscar esse prêmio, que é o quê? A vida eterna. E para isso a Bíblia diz: buscar ser santo. Isso não é da noite para o dia. É um processo contínuo que leva uma vida inteira. Veja Paulo, escrevendo todas essas cartas, ele diz: eu não estou pronto ainda. Não cheguei lá ainda. Estou no processo também. E devemos ser cada um de nós. E Paulo aqui usando sua vida como exemplo, mostrando à igreja de Coríntios que precisamos cumprir essa prova e chegar à salvação. E terceiro ponto, o prêmio do céu. É esse prêmio que eu e você, sim, você mesmo, deve almejar. O verso 24 diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. A palavra prêmio, nesse sentido que está descrito aqui, ela só aparece mais uma vez no Novo Testamento. Uma outra carta de Paulo, eu quero citar o versículo em que ela aparece, que está em Filipenses 3,14, diz assim, ó: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. É um prêmio o quê? Celestial. Não receber esse prêmio significa não ir para o céu.
não ir morar com Deus. Então Paulo diz aqui, ó, correi de tal maneira que vocês alcancem este prêmio. Se esforcem para que vocês recebam a salvação. Vocês possam ir para o céu. A sua chegada no céu depende da forma como você tem corrido a sua vida espiritual. Sim, porque a maneira em que corremos revela o quê? Se vamos obter a vitória ou não. E essa prova que teremos que ter é justamente a próxima mensagem do domingo que vem, nessa minissérie sobre os Jogos Olímpicos. E é fundamental entender isso. Deus permite que nós devemos o quê? Correr essa prova de maneira a receber esse prêmio celestial. E por fim entender o quarto ponto. A coroa incorruptível. A quarta declaração que Paulo fala sobre o prêmio é mencionada lá no verso 25. Diz assim: se esforça para ganhar um prêmio perecível. O atleta ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar prêmio eterno. E o paralelo disso, ou seja, o versículo que Paulo usou, da mesma forma, está lá em 2 Timóteo 4, 7 a 8, diz assim: lutem o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. O prêmio é esse: uma coroa incorruptível, ou seja, a salvação final. Está preparado para todos que correrem e combaterem sem parar, sem trégua, sem esmurecer. Eles combatem, eles completam, eles guardam, amando até que ele volte. Devemos estar preparados para este prêmio de vida eterna. A vida cristã é uma coisa séria. E guarda algo muito valioso, que é a salvação eterna. A maneira que nós vivemos nossa vida, a forma que nós combatemos e corremos, demonstra a nossa fé. E fará a diferença quando estivermos perto para receber o prêmio. Ou então, sermos desqualificados da prova. Isso depende somente de cada atleta,
cada um de nós. E temos visto lá em Paris a disciplina, a concentração, a dedicação, a paixão, a vibração, o comprometimento, a perseverança de cada atleta em busca do quê? Do ouro. Isso deve permear as nossas vidas espirituais. Da mesma forma, nós devemos estar prontos, dedicados. Estar prontos para viver uma vida em busca de santificação. Para então recebermos o prêmio da vida, salvação. Eu apelo a você, quando você estiver assistindo ali os jogos, e ver ali os atletas ganharem aquele prêmio, aquele ouro, e no meio tem uma ferragem de parte da Torre Eiffel. Vocês lembrem, aquele ouro não é nada perto do prêmio que Deus tem preparado para cada um de nós. E a salvação das nossas vidas, a salvação das nossas almas em Cristo Jesus. Amém?